Olá pessoal, Termodinâmica Físico-Química 1. Nós temos aqui um sistema cilindro-êmbolo e nós temos aqui um gás, tá? Aprisionado aqui nessa região. Então, para começar o estudo da termodinâmica, que é o nosso propósito da aula de hoje, primeira aula de termodinâmica aplicada para a físico-química, percebemos que tudo isso aqui, esse sistema cilindro-êmbolo, ele tem a ver exatamente com onde tudo começou da termodinâmica. Aqui são as máquinas a vapor. Então, a termodinâmica surge com o surgimento da invenção da máquina a vapor. Consequentemente, a máquina a vapor revolucionou os meios de produção, surge a Revolução Industrial. E, para entender um pouquinho de toda essa história e depois o que foi realizado nos laboratórios de física para melhorar essas máquinas a vapor e surgirem hoje novos equipamentos, novas máquinas térmicas, como por exemplo o sistema de refrigeração, ar-condicionado, motor de combustão interna, motor a diesel. Então toda essa revolução, toda essa termodinâmica sendo avançada em vários sistemas aí, para entender tudo isso, nós temos que começar aqui desse sistema bem simples, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, um cilindro, um êmbolo nesse nível aqui. Eu vou chamar esse nível aqui de nível A. E aqui, nesse nível A aqui, eu vou dizer que nós temos uma energia interna, que eu vou chamar de UA. Tá? Então, esse UA aqui é a energia interna do meu sistema aqui, que é composto por um gás ideal. Então, aqui eu tenho um gás ideal. Eu tenho um gás ideal. Então, aqui eu tenho a energia interna do nível A. Certo? O que é que acontece aqui? Ó? Se eu aqueço, então vou providenciar aqui um aquecimento, onde eu vou fornecer o que eu vou chamar de calor. Então vou fornecer calor a esse cilindro, onde dentro dele tem um gás ideal. Ao aquecer esse gás, a energia interna UA vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque a agitação molecular aqui, tá, vai aumentar. Consequentemente, aumentam as colisões. E aqui internamente, aqui aumenta a pressão. E vai surgir aqui uma pressão interna aqui maior. Que poderá ser capaz, né, de empurrar esse êmbolo para cima. Então esse êmbolo, ele não tem atrito aqui, ó, é um êmbolo perfeito. Né, nas paredes de cilindro aqui também ideais. E esse êmbolo aqui ele vai subir porque a pressão interna aqui aumentou. E aumentou por conta da agitação molecular. E esse êmbolo vai subir até uma altura H. Até uma altura H. Ou seja, esse êmbolo foi empurrado por uma pressão P. Essa pressão P aqui, ela vai ser constante. Ou seja, quando ela começa a aumentar aqui, o êmbolo começa a subir. Então ela não consegue aumentar. Então nós temos aqui um processo que eu posso chamar de um processo isobárico. Tá? Então esse processo aqui ele vai ser isobárico. Iso igual, bárico pressão. Então a pressão aqui ela vai ser constante durante todo o processo. Tá certo? Então o êmbolo controla isso. O êmbolo não deixa a pressão aumentar. Tá? A partir do momento que ele vai subindo, ele vai controlando essa pressão. Quando ele chega nesse estágio B, a energia interna não é mais a mesma. Essa energia interna ela está associada à energia cinética e à energia potencial do meu sistema aqui, que é formado pelo gás ideal. Então eu tenho aqui meu sistema formado com gás ideal, que ao receber calor, ao receber energia, aumentou aqui o seu grau de agitação molecular, aumentou a pressão, tá? Ou seja, na tentativa de aumentar a pressão aqui, o êmbolo subiu e não deixou a pressão aumentar.
E aí que eu tenho aqui uma energia interna maior, porque a energia cinética aqui é maior. Então, o que é o B? Então, o B é a energia interna no estágio B. Tá certo? Então, houve aqui um aumento de energia interna, que eu vou chamar de variação da energia interna, que é o B menos o A. Quando esse êmbolo ele vai do nível A para o nível B, do estágio A para o estágio B, esse êmbolo aqui, ele sofreu um movimento, tá? Um movimento vertical. Então, ele teve um movimento ordenado, e esse movimento ordenado nós vamos chamar de trabalho. Então, de A a B, tá? Houve a execução de um trabalho. Ó, trabalho de A a B, tá? Surgiu aqui nesse sistema. Tá? Então, eu posso dizer que o calor é associado a um movimento desordenado. Já o trabalho é associado a um movimento ordenado. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui em cima, né, um objeto de massa M, esse objeto de massa M aqui ia ser elevado exatamente pelo movimento do êmbolo. Então, esse êmbolo, quando vai do estágio A para o estágio B, quando ele faz um movimento ordenado, eu posso aproveitar esse movimento ordenado, né, acoplando em algum outro sistema, né, e esse movimento ordenado vertical, eu posso transformar, por exemplo, num mecanismo, tá, por exemplo, né, para fazer um móvel, para fazer um corpo se deslocar. Tá bom? Então, resultado. Neste caso, eu percebo que eu tenho aqui, né, calor, variação da energia interna e trabalho. Aí, como é que eu calculo o trabalho executado aqui, o trabalho realizado, para esse êmbolo de A a B? Nós vamos lembrar que lá na física clássica, trabalho é força vezes deslocamento. Mais precisamente, vetor força vezes o vetor deslocamento. Então a gente percebe aqui que aqui eu tenho um produto vetorial, então trabalho já é uma grandeza escalar. Tá? Então trabalho, apresentando aqui, é uma grandeza escalar, onde nós aprendemos que ao deslocar um corpo de A a B, uma trajetória retilínea, aplicando-se uma força na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, e essa força vai fazer esse objeto de massa M se deslocar aqui, ó, se deslocar aqui, cujo módulo do vetor deslocamento é D, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um vetor deslocamento aqui, eu tenho um vetor deslocamento aqui, eu tenho um vetor deslocamento cujo a intensidade, ou melhor, o módulo é B. Tá? Então, o produto da força pelo vetor deslocamento, eu tenho um trabalho. Tá? Resultado. Então, eu posso aplicar essa fórmula do trabalho, que é a definição do trabalho, cuja intensidade do trabalho aqui, o valor do trabalho, é força vezes o deslocamento. Eu posso aplicar essa fórmula aqui nesse sistema termodinâmico. Por quê? Porque essa pressão aqui está sendo aplicada numa área A. Então eu tenho aqui a área da secção A. A área da secção A. Então a pressão está sendo aplicada na área da secção A. E o que é que nós sabemos de pressão? Nós sabemos que pressão é força sobre área. Tá? Então essa pressão que está sendo aplicada nesse êmbolo sem atrito, que faz ele fazer esse movimento vertical, se deslocar H, tá? Essa força sendo aplicada nessa área A é igual à pressão. Então, resultado, essa força aqui eu posso substituir por quem? Pressão vezes área.
Então eu vou substituir a força pela pressão vezes área. E que é esse D? Olha, esse D é o deslocamento que vai acontecer. Aqui é o deslocamento do corpo de massa M, aqui é o deslocamento do êmbolo, que é H. Tá? Então eu posso substituir, então, ó, trabalho vai ser igual. Quem é força? Pressão vezes área. Quem é o deslocamento? H. Resultado. Trabalho aplicado a sistemas termodinâmicos. Lembrando que aqui eu tenho uma pressão constante. Consequentemente, essa força é constante. Consequentemente, aqui, ó, força é pressão constante vezes a área, que é constante, a área da secção. Então, eu tenho tudo aqui constante. Resultado, ó, vai ficar pressão. Que é a área da secção multiplicado por essa altura. A área da secção multiplicado por essa altura, se a gente perceber bem, nós temos aqui, nesse espaço aqui, ó, nós temos um volume 1. Acontece uma expansão, nesse espaço completo aqui, eu tenho um volume 2. Vou colocar aqui, ó, volume 2. Então, houve um aumento de volume, né, V2 menos V1. Então, aqui, esse êmbolo que era nessa região aqui, ó, ele subiu até aqui. Tá? A área da secção, multiplicado por essa altura, a área dessa secção aqui, multiplicado por essa altura, vai dar o volume dessa região do cilindro. A área da base vezes a altura é o volume do cilindro. Nesse caso, vezes essa altura aqui, vai ser o volume dessa parte aqui. Que vai ser o quê? V2 menos V1. Vai ser ΔV. Então, eu posso dizer aqui, ó, que ΔV, a variação do volume, é o volume final, que é todo esse volume aqui, menos o volume inicial, que é esse volume aqui. E que nós acabamos de ver que para calcular esse ΔV é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Então, aonde tem aqui a área da base vezes a altura, eu posso trocar por quem? Pela variação do volume. E aí eu tenho essa expressão aqui, que é muito usada na termodinâmica, que nós já sabemos que só podemos usar essa expressão se a pressão for o quê? Constante. Tá certo? Então, trabalho é força vezes deslocamento, trabalho é força vezes deslocamento, física clássica, ou trabalho é pressão vezes variação de volume. Nós sabemos que essas duas expressões são o quê? São equivalentes. Uma veio da outra. Tá? Rapidamente aqui, qual são as unidades de trabalho? Quais são as unidades de trabalho? Ora, para determinar a unidade de trabalho, nós vamos usar a definição. Unidade de trabalho, estou usando colchete aqui para indicar a unidade, vai ser a unidade da força multiplicada aqui pela unidade do deslocamento. Tá certo? Vamos primeiro usar o Sistema Internacional de Unidades. Ó. No Sistema Internacional de Unidades, tá? Então vou colocar aqui, ó. Para o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de trabalho vai ser igual a quem? Ó? Qual a unidade de força do Sistema Internacional? Que é o sistema das homenagens. Força foi homenageado quem? Newton. Distância, a unidade do Sistema Internacional de distância é o metro, porque o Sistema Internacional nós sabemos que é o MKS, metro, quilograma, segundos. Então, Newton vezes metro é a unidade de trabalho. Trabalho foi, na verdade aqui, foi transformado calor em trabalho, foi transformado calor em energia interna. Então, trabalho, calor, energia interna, tá? São energias. Então, Newton vezes metro é a unidade de trabalho, que é a unidade de energia no Sistema Internacional. Então, como o Sistema Internacional gosta de homenagear, Newton vezes metro foi homenageado aqui, ó, James Joule. Tá? Então,
James Joule, cujo símbolo é J maiúsculo. Então, 1 Newton vezes metro é igual a 1 Joule. Tá certo? J maiúsculo. Joule foi um inglês, né? James Joule, né? Que estudou em Manchester. Resultado, se ele estudou em Manchester e ele era inglês, a pronúncia em inglês seria Joule. Nós ouvimos muito falar jaula, inclusive eu usei muito jaula, mas eu vou começar a usar Joule a partir de hoje. Tá? Então, em homenagem a o físico termodinâmico James Joule. Tá certo? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Resultado, mas trabalho também pode ser escrito como pressão vezes variação de volume. Então, eu posso também tirar a unidade de trabalho da unidade de pressão que nós já conhecemos no sistema internacional. Nós revisamos isso aqui. Variação de volume. Então, trabalho, uma outra maneira de chegar à unidade de trabalho é: qual a unidade de pressão no sistema internacional? Pascal. Né? Nós já vimos que é Newton por metro quadrado. No estudo dos gases, nós fizemos toda essa revisão. Variação de volume. Nós sabemos que o volume no sistema internacional é um metro cúbico. Então, uma forma de você expressar a unidade de energia no sistema internacional é Pascal metro cúbico. Tá? Ou Newton vezes metro. Como Newton vezes metro é igual a Pascal metro cúbico, porque as duas expressões elas vieram do mesmo, né? Uma surgiu da outra, essas expressões são equivalentes, então eu vou fazer aqui, ó, essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 1, ela é equivalente à expressão 2, são equivalentes. Então, se Newton vezes metro é Joule, Pascal metro cúbico veio da mesma expressão, também é Joule. Então, posso dizer que 1 Newton vezes metro é a mesma coisa de 1 Pascal metro cúbico, que é a mesma coisa a partir de hoje, ó, Joule. Tá? Resultado, ó. Será que são equivalentes mesmo? São. Porque o que é o Pascal? Pascal não é Newton por metro quadrado? Pascal não é Newton por metro quadrado? Ó. Pascal vezes metro cúbico. Será que realmente é o Newton vezes metro? Vamos ver. Pascal nós sabemos é Newton metro quadrado vezes metro cúbico. Então, 1 Pascal metro cúbico vai ser igual. Olha, metro cúbico dividido por metro quadrado, eu vou cortar 2 metros aqui por 2 aqui. Fica só 1 metro. Newton vezes metro. Que é o quê? Joule. Então, está provado que realmente são equivalentes e não poderia dar diferente. Tá? Agora, vamos ver essa expressão aqui. Vamos ver esse sistema aqui representado graficamente. Nesse caso, o sistema aqui, nós já sabemos que é uma transformação isobárica. A pressão P é constante, tá? Do estágio A até o estágio B. Portanto, graficamente, como é que nós podemos representar essa transformação termodinâmica? Tá? Então, o sistema gráfico na termodinâmica é muito interessante, sobretudo o diagrama PV. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, no início, eu tinha um volume, tá? Que eu chamei V1 aqui, eu vou chamar VA. Esse volume aqui, vou chamar VB. Então, no início, nós tínhamos aqui um volume VA. E esse volume VA estava submetido aqui a uma pressão P. A uma pressão P. Resultado. Vou marcar aqui. Então, isso aqui representa o ponto A. Tá? Representa o estágio A. Nesse volume, uma pressão P. A pressão continua sendo P, mas o volume expandiu. Para um volume VB.
chamar o quê? Eu vou chamar ponto B do estágio B. Então nós temos aqui uma expansão que vai de VA a VB a uma pressão constante. Que eu vou colocar aqui, ó, o sentido, né? O sentido da transformação termodinâmica, ou seja, de A a B. Então eu tenho aqui a representação de uma expansão isobárica. Uma expansão isobárica. Nós já sabíamos calcular o trabalho que houve de A a B, o deslocamento desse ente de A a B, o movimento ordenado que houve de A a B, que foi proveniente, né, foi por conta de uma energia que se chegou em forma de calor. Parte dessa energia foi transformada em energia interna, onde a energia interna variou de UA até UB, e parte da energia foi transformada em trabalho. E nós já sabemos calcular esse trabalho. Nós sabemos que trabalho de A a B é igual, tá, a pressão vezes variação de volume. Nós já sabemos disso. Ó. Tá. Agora, este gráfico, né, abaixo dessa, né, dessa representação aqui da transformação de AB, dessa reta, nós temos aqui essa região retangular, cuja área dessa região retangular é igual a quem? A área dessa região aqui é base vezes altura. Quanto é que mede essa base aqui? É VB menos VA, ou seja, essa base aqui mede ΔV. E esta altura aqui mede quanto? P. Então, a área da base vezes a altura. ΔV vezes P. Que é a mesma coisa, tá, de P vezes ΔV. Então, podemos dizer que o diagrama PV, não só quando a pressão é constante, em todos os casos, e depois eu vou mostrar outras aplicações, cuja pressão não é constante, nós vamos entender que esta área, tá, é equivalente ao trabalho. Então, nós podemos calcular o trabalho também pela área do diagrama PV. Tá ok? Então, neste caso aqui, temos uma aplicação, né, gráfica do trabalho, tá, do trabalho termodinâmico. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver trabalho na transformação isotérmica.